Estimado estudante, seja bem-vindo ao canal Estude a História. Eu sou o professor Wesley e na aula de hoje iremos abordar o conceito de antiguidade. Então, esta aula é uma aula introdutória onde vamos buscar levar até você, estudante, uma compreensão sobre a antiguidade. Esta antiguidade, que nas próximas aulas será bastante estudada de acordo com cada povo que viveu neste período. Então, para entendermos o que compreende realmente a antiguidade, primeiro precisamos fazer uma análise da periodização da história. Então, como nós sabemos, o surgimento do homem, os primeiros hominídeos, até o seu desenvolvimento e até o surgimento da escrita, nós temos aí um período chamado de pré-história. Então, essa pré-história ela se subdivide em paleolítico, neolítico e idade dos metais. Quando surge a escrita, que é justamente aí onde se dá início à Idade Antiga, onde se inicia a Antiguidade, o surgimento da escrita lá na Mesopotâmia, com os povos sumérios. Então nós vamos ter aí o início da Antiguidade, o início da Idade Antiga, período esse que vai até 476 d.C., quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. Logo após a queda do Império Romano do Ocidente, surge aí uma fusão de culturas germânicas, latinas, e essa fusão ela dá início a mais um período marcante da história, que é a Idade Média. A Idade Média é um período bastante longo da história, que vai até a queda de Constantinopla, em 1453, para os otomanos, e esse fato marca ali o encerramento da Idade Média, num período também em que começa as conquistas de Constantinopla pelo povo otomano, e essa conquista a Constantinopla pelo povo otomano dá início a um novo período da história chamado de Idade Moderna, que se inicia em 1453 e vai até 1789. Essa Idade Moderna que se inicia com as conquistas de Constantinopla pelos otomanos. Em 1789 acontece a queda da Bastilha, e a queda da Bastilha ela marca ali o período da Revolução Francesa e o início de uma nova era no contexto histórico. Encerra-se a Idade Moderna e inicia-se a Idade Contemporânea. Idade Contemporânea é essa que vem até os dias atuais. Nós estamos hoje vivendo a Idade Contemporânea. Entendido que a história está dividida aí nesses 5 períodos, pré-história e mais 4 períodos, nós entendemos que nós vamos estudar essa Idade Antiga, o período entre o surgimento da escrita e a queda do Império Romano do Ocidente. É importante destacarmos que na Antiguidade ela se divide em dois contextos de estudos. Nós temos a Antiguidade Oriental e temos a Antiguidade Ocidental. Quando nós falamos em Antiguidade Oriental, nós vamos nos deslumbrar, estudar o povo egípcio, os povos que viveram na região da Mesopotâmia, os fenícios, os persas, os hebreus. Esses povos formam a chamada Antiguidade Oriental. Povos esses que tiveram forte influência na cultura, na economia europeia. Já a Antiguidade Ocidental ela é mais voltada para os romanos e os gregos. Então, nós, quando falamos em antiguidade, precisamos ter a concepção que nós vamos estar falando desses povos que habitaram essa região. Outros povos habitaram esse período. Outros povos também habitaram e viveram durante esse período. Contudo, por não ter uma relação íntima ou com uma relação muito forte de convivência com os europeus, eles acabaram não sendo citados, não sendo incluídos na história na Idade Antiga. Porque a antiguidade ela é baseada na episteme europeia, ou seja, na forma de ver a história dos europeus. Eles construíram esse processo. E eles utilizaram para esse período o fato de buscar trabalhar e estudar aqueles povos que tiveram uma relação econômica, cultural, enfim, mais próximas com eles. E assim eles excluem outros povos como os asiáticos, como os africanos, que não são incluídos aí no contexto histórico da antiguidade.
Também é possível a gente observar que civilizações antigas, como as chinesas, elas foram excluídas desse contexto histórico da antiguidade. Então, quando você vai estudar a antiguidade, você não vai estudar tendo esse povo como uma civilização que viveu, que fez parte dessa antiguidade. Então, isso pelo fato deles não ter tido um contato muito próximo, né, com os ocidentais, que é os europeus. E também a gente pode até fazer também uma ressalva que nós brasileiros, somos ocidentais. Só que nós também não fazemos parte da antiguidade. No contexto histórico, nós não estamos inseridos nos conteúdos da antiguidade. Embora a gente, por ser uma civilização pré-colombiana, e a nossa América ter sido colonizada pelos europeus, gradativamente nós somos inseridos no contexto histórico dos povos europeus. Então, nossa história, nossas vivências, nossas realidades, nossa cultura, ela passa a ser inserida na história, na episteme europeia, com o passar do tempo, a partir do processo de colonização. Então, para a gente concluir essa aula introdutória, a gente está apenas introduzindo aqui um conceito de antiguidade, deixar claro que esse período entre a descoberta da escrita, né, que é ali aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, e até a queda do Império Romano do Ocidente, vai ter aí uma diversidade imensa de povos, né, que viveram, que formaram as primeiras cidades, os primeiros impérios, e tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas. Por hoje é isso, caro estudante, até a próxima aula.